Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, queridas amigas. Chegamos a mais um tutorial do Alimento Diário. Agora estamos no livro número 3. O título desse livro é Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O autor é o nosso amado irmão Miguel Má. Nós ainda estamos naquela série e será pregado este Evangelho do Reino. É o livro 3 dessa série, né? E estamos na semana 2. Vocês viram a semana 1, que tratou das bem-aventuranças, o capítulo 5 de Mateus. E agora nós chegamos na semana 2, e o título da semana 2 é Na Presença do Pai. Nós temos alguns versículos que eu vou ler com você ao longo da palavra aqui, da revisão, né? E vamos começar com a segunda-feira, que fala glorificar o Pai que está nos céus. Nós sabemos que o Evangelho de Mateus, que é o livro que nós estamos desfrutando nesta série, ele revela para nós o Evangelho do Reino dos Céus. E no capítulo 5 de Mateus, nós vemos que o Senhor deu uma palavra para os discípulos, para aquelas pessoas mais próximas a Ele, que o seguiam de perto. Então ele saiu do meio da multidão e subiu ali ao monte e deu uma palavra especial para eles, né? Vocês lembram sobre as bem-aventuranças? E o fato de o Senhor ter falado de uma maneira íntima com os discípulos indica que Ele também está falando com você e comigo. Ele está falando conosco. Então nós somos os discípulos do Senhor, nós seguimos o Senhor e temos tido esse privilégio de ouvir a palavra dEle. Então nós devemos pedir sempre que o Senhor fale conosco de uma maneira especial, assim como Ele falou ali com os discípulos. E no capítulo, ainda no capítulo 5, versículo 16, diz assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A nossa luz deve brilhar diante dos homens, para quê? Para que eles vejam as nossas boas obras. E quando essa luz brilha, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E para nós exercermos essa função, nós precisamos mudar de plano. Nós não exercemos essa função de sal da terra e luz do mundo aqui na terra, neste plano terreno. Nós mudamos de plano, vamos para um plano celestial, para um plano espiritual, para outra dimensão, e aí as pessoas vão ver as nossas boas obras. E elas vão glorificar a quem? A nós? Não, se nós fizermos aqui na terra, as pessoas vão nos elogiar. Mas se nós fizermos a partir de um plano celestial, as pessoas vão glorificar ao nosso Pai que está nos céus. E eles vão glorificar ao Pai porque essa luz que está brilhando é uma ajuda que eles estão recebendo para a salvação e para a vida delas. Então essa luz, ela traz salvação e traz vida, e as pessoas vão ficar contentes e então vão glorificar ao Pai que está nos céus. E é interessante que aqui nesse texto, do capítulo que eu acabei de ler, capítulo 5, versículo 16 de Mateus, é a primeira menção, a primeira vez que diz que Deus é o nosso Pai. Aqui não diz que Ele é o nosso Criador, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Pai. Isso é muito rico, aqui a gente observar. Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nós temos com Deus uma relação de vida. Ele é o nosso Pai, nós temos a mesma vida.
Na terça-feira, nós vamos ver aqui, vamos entrar já no capítulo 6, né, o versículo 1. Aqui diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Justiça, na verdade, é fazer a vontade de Deus, é fazer o que Deus manda. Mas aqui está falando de alguma coisa feita diante dos homens, né? Uma coisa nossa, natural, para receber elogio, para ser exaltado pelas pessoas. Mas o que nós precisamos fazer mesmo é o que Deus determinou. Então, o capítulo 6 de Mateus, ele mostra três ações que nós devemos ter para nós cumprirmos a justiça de Deus, fazermos o que Deus manda. Número 1, dar, orar e jejuar. Então aqui nós temos no versículo 2, diz assim: quando, pois, deres esmola. Então a palavra aqui é dar. No versículo 5, diz assim: quando orardes. Então aqui é orar. E no versículo 16 diz: quando jejuardes. E interessante que o autor desta semana do Alimento Diário, do nosso irmão Miguel, ele mostrou para nós que há uma diferença, né? Aqui a palavra usada não é se der esmola, se orar, se jejuar, mas é quando. Ou seja, se, né, é uma coisa condicional, mas quando indica que vai acontecer. Quando orar, quando der, quando orar e quando jejuar. E o importante aqui é ligar essas três ações com a pregação do Evangelho do Reino, porque essa é a ênfase do Evangelho de Mateus. Então nós vamos olhar essas três coisas, essas três palavras, essas três ações, à luz da pregação do Evangelho. E para que nós possamos fazer essas coisas, nós precisamos exercer a nossa função como sal da terra e luz do mundo. Então, aqui ele diz assim: portanto, não praticamos essas três ações, dar, orar e jejuar, para receber a glória dos homens, mas as praticamos na presença do Pai. Então aqui você vê, né? Cada texto desse, ele fala assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E aí, com respeito a orar, a mesma coisa, não fazer isso como os hipócritas, e jejuar da mesma forma. Então nós praticamos essas coisas na presença do Senhor. Então quando nós agimos assim, né, na presença do Senhor, os homens são ajudados, os homens são supridos. E os homens podem até olhar para nós e ver que nós estamos fazendo alguma coisa, mas eles vão dar glória ao Pai, eles vão agradecer a Deus pela nossa vida. E Deus, que é o nosso Pai, que vê o que nós estamos fazendo em secreto, Ele vai nos recompensar. Então, o que é melhor na nossa vida? É nós sermos elogiados pelos homens, receber a glória dos homens ou receber a recompensa do Senhor? É claro, né? Nós queremos receber a recompensa do Senhor, que é algo eterno. Tudo que vem do homem é passageiro e é ilusão. Por isso que nós precisamos aprender a
viver na presença do Senhor. Quando servirmos o Senhor na igreja, quando pregarmos o Evangelho, vamos fazer tudo na presença do Senhor. Então, esse dar aqui, nós vamos ver ele em dois aspectos. Um é no aspecto de, aqui está falando dar esmolas, né? Mas o primeiro aspecto que nós vamos abordar aqui é em relação à palavra de Deus. Já que nossa ênfase é a pregação do Evangelho, a ênfase do livro de Mateus é essa, então vamos falar sobre dar, como levar a palavra de Deus para as pessoas, servir as pessoas com a palavra de Deus. E ali em Atos capítulo 20, versículo 35, nós vemos: mais bem-aventurado é dar que receber. Então, lá vimos no capítulo 5 de Mateus, aquelas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, bem-aventurado. E aqui, quando Atos capítulo 20, versículo 35 mencionou dar, ele falou: mais bem-aventurado é dar. Então é mais bem-aventurado. Então é rico demais isso, né? Nós precisamos ter esse sentimento de doar, de dar, de ministrar, de suprir as pessoas com a palavra de Deus. Então, a marca da igreja é essa, né? Dar a palavra de Deus para as pessoas. Então, quando nós fazemos isso, a pessoa é salva. Isso aí alegra o coração de Deus e, sem dúvida nenhuma, nos deixa mais alegres, né? Então, esse sentimento, né, aquele mesmo sentimento que estava ali quando o Senhor falou aquela parábola das 99 ovelhas, né, das 100 ovelhas, e uma se perdeu. Daquelas 100 ovelhas, uma se perdeu, e ele, o pastor, foi buscar a que tinha se perdido, tinha se afastado, e ele buscou essa ovelha até encontrá-la. Então, encontrando essa ovelha, ele coloca sobre os ombros e fica cheio de júbilo. E vai para casa, reúne os amigos e vizinhos e pede para que eles se alegrem com eles porque achou a ovelha perdida. Isso está registrado em Lucas capítulo 15. Então, é isso, quando nós saímos para suprir as pessoas com a palavra de Deus, pregar o Evangelho, é essa mesma sensação que nós temos de trazer de volta a ovelha que se perdeu. Graças a Deus pelas ovelhas que estão numa condição normal, né, estão no rebanho, graças a Deus. Mas tem muitas ovelhas que ainda precisam de ajuda, precisam de suprimento. E quando eu e você vamos buscar a ovelha perdida, é como o Senhor indo. Nós, aqui na terra, fazendo isso, como se o Senhor estivesse fazendo isso. Se eu e você não fizermos, o Senhor não tem como fazer. Percebe como é importante a nossa ida para buscar as pessoas? E o Senhor fica alegre, nós também ficamos alegres. Todo mundo que prega o Evangelho pode dar esse testemunho, né? Quando a gente fala para um vizinho nosso, quando a gente fala para uma pessoa que nós encontramos na rua, né? Seja em qualquer lugar que a gente vá, na padaria, no supermercado, no posto de gasolina, no hospital, onde quer que a gente vá, né? Quando você prega o Evangelho para a pessoa, para o seu colega de trabalho, colega de escola, você não tem aquela sensação, né, de que Deus está alegre, porque você está sendo usado por Ele para alcançar aquelas pessoas, para trazer essas pessoas para Ele, porque as pessoas estão perdidas, estão iludidas, estão enganadas pelo mundo. Então, a sensação de que o Senhor está alegre, e nós também ficamos alegres, né? O Senhor fica alegre, né? E nós ficamos alegres porque nós trouxemos aquela ovelha que estava perdida e foi achada. E tem um outro sentimento também que impulsionava o apóstolo Paulo, né, para esse dar, para pregar o Evangelho. É o sentimento de que era um devedor. Em Romanos capítulo 1, versículos 13 a 15, Paulo se apresenta como um devedor, né? Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. Isso é muito importante, a gente ter esse sentimento. O irmão deu exemplo
de alguém, né, que entrega um valor para você, um dinheiro para você, entregar para uma terceira pessoa. Então, você recebeu aquele dinheiro, mas aquele dinheiro não é para você entregar para outra pessoa. E quando você recebe aquele dinheiro, você se tornou um devedor daquela pessoa, né? Quando você entrega, você salda, você quita a sua dívida. É isso que nós devemos, esse sentimento que nós devemos ter com relação à pregação do Evangelho às pessoas. Então a palavra que o Senhor tem dado para nós não é para ficar só para nós. Sim, ela é para o nosso desfrute, é para o nosso prazer, para a nossa satisfação, para a nossa alegria, né, para o nosso deleite. Mas é claro, o Senhor quer que nós levemos essa palavra também para outras pessoas, para que elas também sejam supridas, desfrutem dessa palavra dessa maneira, né? Então, que o Senhor nos dê esse encargo, esse sentimento, né, de levar a palavra para as pessoas. E aí, né, o que nós vamos receber do Pai é a recompensa, né? Vamos receber a recompensa do Pai. Toda vez que você fizer isso, toda vez que você levar a palavra, você recebe recompensa. Muito bem, e na quinta-feira nós vemos ainda um pouquinho sobre dar, né? Ainda vai mencionar algo, e aqui vai falar um segredo, né? Que nós temos ali em Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Olha, o segredo está aqui, ó. Dai e dá-se-vos-á. Se você recebe e não entrega, você não ganha mais, você não recebe mais. Então você precisa receber, levar, que você vai ser de novo, né, agraciado com mais riqueza. Aí ele fala assim, boa medida, recalcada, ou seja, o Senhor vai colocar algo em nós e vai recalcar, né, e vai sacudir, né, e aí vai dar algo transbordante para nós. Então, é um segredo maravilhoso, né? Nós precisamos ter esse sentimento, essa generosidade. A pessoa generosa, ela ganha mais, ela recebe mais. Então, é claro que a gente não dá para receber, mas é algo assim que acontece espontaneamente. Você dá, você recebe. O Senhor olha para você e fala assim, esse aí vale a pena investir nele, porque tudo que eu dou para ele, ele entrega, ele passa para frente, ele distribui. Então, as pessoas generosas, elas acabam recebendo sempre mais, né? Graças a Deus. Bom, mas aí não para nesse aspecto aqui de dar para as pessoas a palavra. Aqui nós temos também um aspecto de ofertar. Quando fala dar, também nesse sentido de ofertar. Esse é um outro aspecto, né, de nós exercermos a justiça de Deus. E em 2 Coríntios, né, capítulo 9, versículo 6, diz assim, e isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aqui está falando em relação à oferta de riquezas materiais. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Toda vez que eu faço uma oferta de riquezas materiais, o Senhor olha para isso com muito carinho. Isso que eu estou fazendo é uma semeadura. Está ali a terra, eu estou lançando semente e com certeza, quanto mais sementes eu lançar, quanto mais eu semear, mais eu vou colher. Então é um princípio importantíssimo. E em Filipenses capítulo 4, Paulo fala, usa uma palavra ali interessante que ele fala crédito. Quando ele fala de ofertas, né, sobre as ofertas que ele recebeu dos irmãos ali, ele fala de crédito, ou seja, quando nós fazemos algo oculto na presença do Senhor, o Senhor, aparentemente você não está recebendo nada, mas aumenta o seu crédito. Quando fala de crédito, é como se tivesse uma conta corrente celestial. Tem uma conta corrente ali. Quando você oferta, você está aumentando o seu saldo lá no céu. Então é bom a gente ter essa prática de ofertar. Vale a pena. O Senhor que deu para você a saúde, o Senhor que deu para você a condição de estudar, de ganhar, se preparar,
né? E o Senhor deu para você emprego, o Senhor deu para você o trabalho, o Senhor deu para você condições de produzir e você tem tido retorno. Então, tudo isso aí nós devemos agradecer a Deus, como? Por um lado, orando, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu, mas por outro lado também fazendo as ofertas para que a obra do Senhor possa avançar na terra. Quando nós ofertamos, mais pessoas vão ser beneficiadas com a palavra do Senhor. Eu não posso ir para todos os lugares pregar o Evangelho, mas eu posso ofertar para que essa palavra se multiplique. Então, é importante a gente ter também esse sentimento de doação. Tudo que o Senhor nos deu, vamos separar e ofertar para Ele. Vamos aumentar o nosso sentimento. Não vamos, na hora de ofertar, não vamos ofertar assim por desencargo, para fazer uma coisa, cumprir tabela. Vou tirar aqui o dinheiro, vou ofertar. Não, vamos fazer com generosidade, vamos abrir nosso coração para o Senhor, vamos deixar o Senhor se alegrar conosco e vamos fazer isso crendo que muitas pessoas vão ser alcançadas, muitas ovelhas perdidas vão ser resgatadas de volta para o Senhor. Então, além de dar, nós temos também a questão de orar. Outro aspecto, Como é importante a gente ter essa percepção da importância como é crucial ter a percepção da importância do orar, Diz assim, quando orardes, capítulo 6, versículo 5, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Olha aqui, que coisa interessante, A gente não tinha essa percepção, e a Bíblia é muito clara quando fala isso aqui. Quando você ora, você também recebe recompensa. O seu saldo nos céus aumenta. O seu crédito diante do Senhor aumenta. Não é interessante? Agora, se a gente faz isso para os homens verem, aí nós vamos ser elogiados pelos homens e pronto, para por aí. Não tem mais nada da parte de Deus. Então, tudo que nós fizermos, a oração, quando fala assim, fecha a porta, entra no teu quarto, entrar na presença do Senhor. A nossa oração é em comunhão com o Senhor, na presença do Senhor. Não é uma coisa superficial, não é falar por falar, mas é fazer algo, estabelecer comunhão com o Senhor. E na igreja, todos os filhos de Deus na igreja podem orar. Mas eu não sei orar, eu não sei falar, eu não sei usar as palavras bonitas, eu não sei falar como aquele irmão fala, como aquela irmã fala. Não tem problema, o importante é falar, o importante é conversar com o Pai. Deus é nosso Pai. Esse texto, a partir daquele versículo que nós vimos lá no capítulo 5 ainda, e todo o capítulo 6 nos mostra que a relação que Deus quer ter conosco é de pai para filho. Então, filho para pai. Então, nós precisamos falar com ele. Assim como um filhinho fala com os pais, conversa desde bebê, as crianças ainda não sabem falar direito, mas falam assim, balbuciam alguma coisa e os pais ficam alegres. Olha, tá falando, olha que bonito. Quem não é pai... olha aquilo ali, aquela cena e fala assim, não estou entendendo nada, mas os pais entendem, os pais ficam alegres. Então o filho ele se comunica com o pai, mesmo não falando direito, não emitindo as palavras corretamente. Então nós queremos encorajar, e isso que quinta-feira dessa semana nos ajuda, a todos nós termos essa vida de oração diante do Senhor. Não é a questão de só palavras, mas é palavra com sentimento, com peso, que o Senhor possa nos dar. Não é falar muito, mas você falar o necessário. Não é o comprimento da oração, o quão extensa ela é, mas o peso dela.
Qual o seu envolvimento com a igreja? Qual o seu envolvimento com a obra do Senhor? Qual o seu envolvimento com os irmãos, com as famílias, com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, né? Com as coisas que acontecem na igreja, na obra do Senhor? Você tem alguma preocupação com isso? Então, quando você ora, a sua oração ela vem carregada, ela vem com peso. E isso que é importante diante do Senhor. Não vos assemelheis àqueles hipócritas, né? Porque não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Aqui o versículo 8, né? Diz isso. As pessoas ficam achando que falar muito, né? Fazer uma oração cheia de palavras difíceis, né? O Senhor fala assim, olha, vocês não devem se assemelhar a essas pessoas, porque na verdade o Senhor já sabe. Quando você, antes de abrir a sua boca, né, antes de você falar nada, o Senhor já sabe o que você precisa. Ah, mas então por que eu vou orar, se Deus já sabe? Você ora e eu oro, porque nós precisamos ter comunhão com Ele. O Senhor gosta, o Senhor ama a nossa presença, o Senhor ama ter comunhão com o homem, ter comunhão conosco. Aí na sexta-feira, nós entramos aqui, santificar o nome do Pai e fazer a sua vontade. Chegamos no capítulo 6, versículos 9 e 10. Diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, esse princípio aqui é muito interessante, né? Nós conhecemos já essa oração, nós muitas vezes recitamos essa oração, muitas pessoas que nem conhecem a Bíblia fazem essa oração, né? Só que é fácil você falar, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas o que nós estamos fazendo na prática para que isso ocorra? Essa é a ajuda que nós temos aqui nesse dia, né? O que nós estamos fazendo? Hoje nós sabemos que muitas pessoas criticam, né, o povo de Deus, zombam do nome do Senhor, falam mal daqueles que buscam a Deus, né? Estão lá e muitas vezes para nós é fácil olhar para essas pessoas e desprezá-las, mas nós podemos mudar o quadro dessas pessoas levando a palavra para elas, pregando o evangelho a elas. Então, quando nós fazemos isso, né, levamos a palavra, muda aquela situação, né? A chance é muito grande de mudar a situação. É claro, algumas pessoas vão receber, outras não, né? As que receberem vão ser salvas, vão mudar, a vida delas vai ter uma mudança, o curso da vida delas vai mudar e o destino delas também vai mudar. Então, é importante santificar o nome do Senhor, né, na prática, ajudar as pessoas a crer no Senhor, pregar o Evangelho para elas, para que elas saiam daquela situação e também passem a santificar o nome do Senhor. Aí fala assim, venha o teu reino, mesmo princípio, né? O que nós estamos fazendo para que o reino de Deus chegue à terra? Então, onde eu estou, sem dúvida nenhuma, o reino de Deus está. Mas nós não queremos que o reino de Deus, né, o reino do céu, se limite à nossa pessoa. Aonde eu estou está o reino, estou satisfeito. Não, eu quero que esse reino ele se expanda e alcance outras pessoas. Por isso é importante, né, na prática, né, nós devemos fazer com que o reino de Deus alcance cada parte da terra, alcançando as pessoas, começando com aquelas que estão bem próximas a nós, e aí nós vamos, todo mundo, todas as pessoas que a gente olhar, né, para elas nós vamos ter esse sentimento, eu preciso levar essa pessoa a fazer parte desse reino, né, sair do reino do inimigo de Deus e entrar nessa nova esfera. E faça a vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isso aí, na verdade, se nós formos ver lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, o Senhor já tinha esse sentimento. Quando Ele criou o homem, Ele queria que o homem se multiplicasse,
se fosse fecundo, se multiplicasse, enchesse a terra e a sujeitasse. Então, esse encher a terra, se multiplicar, é encher a terra com a vida de Deus, levando a vida de Deus para as pessoas. Esse é o sentimento que nós precisamos ter também, né? Aí fala assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque teu é o reino. É muito significativo isso aqui. Por quê? Pois teu é o reino. Né? Teu é o reino. O Senhor, Ele é aquele que governa, é aquele que domina. Temos que ter esse sentimento. Né? Teu é o poder. O Senhor é aquele que nos capacita a fazer a vontade dEle. Teu é o poder, a força vem dEle. O poder vem dEle. E a glória, por fim, toda a glória para o Senhor. Amém. Então, esse é o sentimento, né, que nós devemos ter. No sábado fala buscar a palavra de Deus para alimentar as pessoas. Aqui nós temos uma passagem em Lucas capítulo 11, e o versículo 8 diz assim, digo-vos, vamos dar uma olhadinha lá em Lucas capítulo 11, acho que vale a pena a gente ver esse trecho. Versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou um dos seus discípulos e pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Aqui. Aí tem uma parábola a partir do versículo 5 até o versículo 8, que diz ali que um amigo chegou na casa de um outro amigo já tarde da noite, e esse amigo não tinha o que oferecer, o que dar para esse amigo, né, alimentar, para suprir, para sustentar, dar comida para ele, não tinha. Então ele foi a outro amigo, foi bater na casa de outro amigo para pedir alguns pães, para que ele pudesse suprir a necessidade desse seu amigo, que chegou e não tinha nada para comer. E aí, quando ele chegou lá, o amigo não queria abrir a porta, porque já estava todo mundo se preparando para dormir, os filhos já tinham dormido e deitado e tal, né? Mas aí, esse amigo, por causa da importunação dele, aqui diz assim, é bom a gente ler o texto, para ter clareza. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurar à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda, lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos, aí aqui tem esse texto aqui importantíssimo, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Olha que coisa preciosa aqui, nós temos pessoas que nós precisamos assistir, cuidar delas. Mas quando nós olhamos para a nossa condição, nós não temos o suficiente para dar para elas. Às vezes não temos nada para dar. Mas nós temos um amigo que tem. E esse amigo aqui, ele funciona como? Por um lado, ele funciona porque ele é nosso amigo. Ele vai nos suprir espontaneamente. Mas também ele funciona por causa da nossa importunação. Se você pedir para o Senhor, insistentemente, o Senhor vai dar tudo. Ele vai dar não só aquilo que você pediu, mas vai dar muito mais. Vai exceder aquele seu pedido, seu anelo, os seus anseios. Percebe como é importante a gente ter esse sentimento do Senhor, de orar a esse ponto, de mover o braço do Senhor por causa da igreja, por causa da obra, por causa das pessoas, da necessidade das pessoas. E então, nós temos um grande amigo. Eu quero encorajar você a se voltar para ele agora mesmo.
Ele vai te dar muito mais do que 3 pães. Ele vai suprir, vai dar tudo aquilo que você tiver necessidade. Ó Senhor. Então, aí aqui no finalzinho do sábado diz assim: querido leitor, nunca diga que você nada tem para dar. Por um lado, nenhum de nós tem algo para dar, mas por outro, temos um amigo que pode suprir tudo o que precisamos para poder dar a outros. Que o Senhor possa nos fazer ir sempre a Ele, né, para desfrutar de tudo que Ele tem na despensa dEle, para poder também levar para outros, né? E no final aqui nós temos, no domingo, o jejum é para alimentar o espírito. Então aqui, como já vimos, dar e orar nos trazem recompensas, mas jejuar também nos traz recompensa. O jejum não deve ser praticado por nós como um ritual religioso para nos afligir, para fazer a carne sofrer. Não. Isso não adianta. O verdadeiro valor do jejum é quando existe um encargo tão pesado no íntimo de uma pessoa que ela nem quer comer. Então, uma palavra boa, né, sobre jejum está aqui, além desse texto que nós vimos, né, aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 16, né? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, vamos dar uma olhadinha lá em Isaías, capítulo 58. Ali nós vemos o verdadeiro jejum, né, a partir do versículo 5. Diz assim, tanta coisa aqui, né? Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Muito bem. Aí, a partir do versículo 6, nós vemos o que é o verdadeiro jejum. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Olha aqui o que você vai desfrutar. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha que maravilha, hein? Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Eu quero concluir aqui dizendo: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Esse é o versículo 11 do capítulo 58 de Isaías. E, por fim, no versículo 19 de Mateus 6, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Em que eu e você pensamos o dia inteiro? Aquilo ali que a gente pensa é onde está o nosso coração. Se estiver aqui na terra, tudo que a gente pensa é da terra, então o nosso coração está aqui na terra. Aqui o ladrão rouba, ele rouba, né? E a traça e a ferrugem vai corroer. Mas se nós estamos com nossos pensamentos nos céus, ali o ladrão não tem acesso.
Então é muito importante, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Que o Senhor nos guarde, né, de fazer todas as coisas hoje, né, voltados, né, para os céus, para agradarmos ao Senhor, né, que o Senhor possa nos mudar de esfera, né, sempre, o tempo todo. Que o Senhor abençoe você. Essa palavra sobre o jejum aqui é muito importante. O domingo você precisa ruminar depois com mais calma. Além de dar, né, orar e jejuar, nós devemos fazer essas três coisas, ter essas três ações na presença do Senhor, em comunhão com Ele, num outro plano, né, no plano celestial, né, para que o Senhor realmente fique alegre e possa recompensar a cada um de nós. Jesus é o Senhor.